Bom pessoal, boa noite. Aqui é o Ricardo, está falando sim, profissional, tudo jóia. Hoje aqui no tema a gente vai conversar sobre garantidoras, tá? Para ajudar a gente a conduzir aí a nossa entrevista aqui hoje, a gente chamou o senhor Ayrton ali e o seu Silvio. Bom, Ayrton, pode se apresentar aí, pessoal. Boa noite, pessoal. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. A gente já se encontra nos eventos de síndicos, nós estamos vivendo essa experiência da vida condominial, né, a cada dia. E essa oportunidade de poder trocar essas ideias, essas experiências através desse canal dos Síndicos do Vale é muito, muito bom, né? E hoje a gente tem a oportunidade de conhecer mais uma empresa, ouvir de mais um prestador de serviço que ajuda a enriquecer o nosso mercado, que são as garantidoras. E eu quero dar uma introduçãozinha aqui para você sobre esse tema. Talvez alguns estão conhecendo agora pela primeira vez, e eu tenho até um scriptzinho aqui, eu vou seguir ele. Olha, a garantia de receita para condomínios é uma prática já conhecida em todos os estados brasileiros. Então, todo o Brasil já é praticada essa atividade, e é uma realidade que está estampada em grandes metrópoles, né? Já há mais de 34 anos no mercado. Então, há quase 40 anos, vamos dizer assim, já existe essa prática no setor condominial, sendo um ramo de prestação de serviço como qualquer outro, e cabe aos gestores do condomínio optarem ou não por contratação desse tipo de serviço. Aqui no Vale do Paraíba, a garantia da receita já está sedimentada há quase 15 anos, né? E tem um histórico de sucesso, de excelentes serviços prestados a quase 200 condomínios na região. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o Dr. Silvio Freire, do grupo Garante do Vale e do Plique do Vale. Vou pedir para ele se apresentar e aí a gente vai fazer algumas perguntas legais para ele. Dr. Silvio, por favor. Obrigado, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade. Tá? Silvio Freire, sou advogado da empresa Garante do Vale, represento as empresas Garante do Vale, do Plique do Vale, Garante São José e Garante Taubaté. É um prazer muito grande poder prestar esse serviço, é um ramo fantástico e acredito que esses eventos, como eu citou, sempre nos encontramos por aí e estou à disposição para sanar qualquer dúvida, para tentar, como eu disse esse dia atrás, desmistificar esse assunto tão polêmico, tão falado. Silvio, vou começar com uma pergunta básica aqui, até para a gente situar o que é o negócio. O que é a cobrança garantida? Cobrança garantida é o seguinte: nós temos um contrato de prestação de serviço com o condomínio que nós fazemos a cobrança das taxas inadimplentes. O nosso diferencial é que nós antecipamos a receita para o condomínio. Então, dessa maneira, o síndico ele passa a ter a receita integral e ele consegue gerir o condomínio com toda a previsão orçamentária que foi aprovada. Ele não tem mais a preocupação se ele vai ter o dinheiro ou não vai ter no dia. Ele recebe todo o valor num único dia. Com isso, ele consegue prever todos os custos do mês e, assim, exercer o que ele tem que fazer, ou seja, gerir o condomínio e não ficar correndo atrás de inadimplentes. A nossa empresa faz o quê? Uma vez que é feito a emissão do boleto, nós identificamos que não houve pagamento, nós começamos a nossa prestação de serviço, que é a cobrança, ou seja, nós começamos a cobrar inadimplente, nós começamos a fazer uma ligação avisando que houve um atraso, de uma maneira bastante leve, logicamente, avisar, olha, venceu o condomínio, não houve pagamento, e tentar fazer uma negociação. Então nós temos, olhando assim por vários prismas, né, nós temos a questão da prestação de serviço de cobrança, a antecipação da receita, que é o nosso diferencial, e nós vamos fazer essa cobrança extrajudicial e judicial. Então quer dizer, desculpa cortar, Claro. Isso acontece de maneira, é paralelo, né, a ação. Então, o condomínio recebe o recurso com antecipação da receita e vocês continuam cobrando o inadimplente, quer dizer, deixa de ter o prejuízo da inadimplência para o condomínio, é isso? Perfeitamente. Como eu disse, o síndico ele não tem mais essa preocupação. O síndico ele vai se preocupar somente com a gestão do condomínio. Toda essa parte da cobrança e da gestão desse passivo é nossa, passa a ser nossa. Tanto o custo da inadimplência, não só no sentido de haver o não pagamento, mas haver a cobrança em si. Ou seja, nós vamos emitir a carta, nós vamos, se for o caso, ajuizar a ação, e para ajuizar a ação existe um custo. E nós custeamos essa ação, inclusive. Então, não há de maneira alguma algo que onere o condomínio. Perfeito. Pessoal, nós selecionamos aqui algumas perguntas, né, que o síndico faz, né, sobre garantidora,
E aí o Dr. Silvio vai nos ajudar para esclarecer essas dúvidas para nós. A primeira pergunta que chegou para nós aqui é a seguinte: ao garantir a receita da inadimplência, a pergunta é, na verdade são três, né? Ela deixa de existir? O condomínio, ou o condômino, perdão, que teve, o inadimplente que teve a receita da sua taxa nominal antecipada, ele tem direito a votar, a ser votado, a participar da Assembleia, né? E a quem o condomínio tem como inadimplente nesse caso? Vamos lá, como eu disse, nós prestamos serviço de garantia da receita. É um contrato entre o condomínio e a garantidora. Então, nós não pagamos a conta do condomínio. Ele continua inadimplente, ele está inadimplente. De acordo com o Código Civil, o inadimplente não pode votar, não pode ser votado. Ou seja, ele continua inadimplente. Não é uma compra, né? De maneira alguma. De maneira alguma. Nós antecipamos a receita condominial, mas nós temos o quê? O nosso contrato é um contrato de prestação de serviço de cobrança. Então, o condomínio ele continua inadimplente. E você cobra em nome do condomínio. E eu cobro em nome do condomínio, logicamente. Porque, assim como se um síndico, por exemplo, ele opta por contratar um advogado para fazer aquela cobrança. E o advogado vai cobrar em nome de quem? Nunca vai ser em nome do próprio. Será em nome do condomínio. O procedimento é exatamente o mesmo. Okay? Não há diferença nenhuma. Por isso, o nosso trabalho, ele prima o nosso diferencial, é justamente essa antecipação. E a cobrança vai ser feita como qualquer outra. Então é um equívoco achar que aonde tem garantidor, o inadimplente pode participar. Exato. Votar e ser votado. Eu acho que, se não me engano, ele pode até participar, né? Ele só não pode opinar ou votar, alguma coisa assim. O conceito aí é o mesmo se não houvesse a garantidora. Ele estivesse inadimplente, ele poderia votar? Não. Então ele não vai poder votar do mesmo jeito. Você poderia participar? Se você falar, não, aqui no condomínio pode, então ele vai continuar do mesmo jeito. O que interessa é entender que ele está inadimplente. Okay? Isso aí gera muita discussão no grupo, né, Ayrton? Né? O pessoal fala, não, porque ele não está devendo mais, ele fica aquela joga. Ele deve, não deve, então sempre fica daquele jeito. A pessoa fica na dúvida. Deixa participar, não deixa, pode votar, não pode. É o mesmo procedimento votado se não houvesse a garantidora. Sim. Ele pode, se antes da garantidora ele podia participar de uma reunião sem falar nada, ótimo, vai continuar do mesmo jeito. Até porque ele é inadimplente do mesmo jeito. Esse tempo atrás fizeram a pergunta, mas não pagou? A pergunta é simples, pergunta para o condomínio, você pagou a tua taxa? Não, então ele é inadimplente. Porque aí a coisa se soluciona sabendo que ele deve. Exatamente. Ele vai continuar devendo ao condomínio. Continua devendo ao condomínio. Nós cobramos em nome do condomínio. Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta que chegou para nós aqui, também bastante comum. As empresas garantidoras, elas cobram valores acima do permitido pela lei? Ou seja, a cobrança ela é abusiva? Olha, esse tipo de argumentação é muito complicado, porque isso não existe. Absolutamente. Até porque se nós fazemos cobrança judicial, e isso é feito logicamente por judiciário, e ele emite uma sentença dando a cobrança como certa, não há como dizer que é abusiva. Nenhum juiz do mundo daria uma cobrança abusiva como sentença. Então, o entendimento é sempre o mesmo. Nós vamos cobrar de que maneira? O advogado fazendo a cobrança. Um advogado, ele vai cobrar o quê? Os 2% de multa, que está na convenção, está no Código Civil, artigo 336. Vai cobrar o que mais? 1% de juros ao mês. A correção monetária, que é devida, né? Toda vez que você atrasa o pagamento, você tem que fazer a correção. E os honorários de cobrança. E já seria cobrado se tivesse garantidor do mesmo jeito. Perfeitamente, seria cobrado por um escritório de cobrança, por um advogado, normalmente. Ou seja, nós não fazemos absolutamente nada diferente. Eu insisto sempre em falar quando perguntam qual a diferença. É o seguinte, a única diferença entre a nossa empresa, a garantidora, e os demais escritórios de cobrança, advogados, é que nós antecipamos a receita. Tá? Então, com isso, o que é cobrado exatamente, estritamente dentro da lei. O que será, né, que o pessoal fala, né? Eu sei o que é. É incrível isso, cara. Eu sei que que cai é. nessa. Não, porque eles cobram pelo valor abusivo. Então, você está na lei, é cobrado, está na lei. Então, acho que não tem um motivo de discussão, né? Mas o que acontece muitas vezes é o seguinte: a pessoa, por exemplo, ela atrasou uma taxa de R$200, certo. tá? Atrasou 6 meses aqui. Então, quando ela vai pagar, ela espera que ela vai pagar os R$200. Sim, não é mais isso. Não é mais isso. Isso é lógico. É bom. Aí, quando ela vai efetuar o pagamento, ela fala assim, tá, R$200, eu vou pagar aqui 2% de multa e 1% de juros ao mês. Então, ela espera pagar 2 ou 3%. Poxa, ela deu causa a uma cobrança, ela deu causa a um serviço. O que tem que entender é que quando a empresa vai fazer uma cobrança,
ela tem toda uma estrutura por trás, ela está prestando um serviço. Tá? Não é simplesmente chegar e ir lá e receber. Tem toda uma, nós temos advogados, nós temos pessoal aí da pagar essa conta, né? Lógico, tem um custo, logicamente. Né? Então, quando há esse atraso, você movimenta todo, você vai pagar, como falei, juros, multa, juros legais, multa legal, honorários legais e a correção monetária dentro do TJ, Tribunal de Justiça. Por isso que não há como dizer se é ilegal. Interessante pensar nisso, porque é o seguinte, isso é um problema para o devedor. Exato. Ele tem que pagar. Mas deixou de ser problema do condomínio. Exato. Às vezes o síndico que faz essa pergunta, eu fico me perguntando, se você solucionou o seu problema, né, por que você tem que se preocupar, sabe, com o devedor? Porque na realidade, quando há inadimplência, quem é castigado nesse processo, na verdade, é o adimplente. Quem sofre mais é quem paga em dia, porque ele espera ter um serviço, ele espera que o condomínio esteja funcionando, que as manutenções estejam em dia, que isso tudo esteja em ordem, e aí ele é impedido de usufruir disso, mesmo pagando em dia, porque o rateio da taxa não foi cumprido pelos outros. Os outros pagam. Não consegue pagar. É interessante as perguntas que vêm. Eu tenho uma terceira aqui, doutor, que essa é também uma dúvida bastante comum, corriqueira. Questão do contrato que é feito com a garantidora. A pergunta aqui é, o condomínio ele fica refém da garantidora? Se tem que rescindir o contrato, ele precisa devolver tudo que foi antecipado? Como é que funciona isso? Vamos lá. É um outro bem pertinente. Vamos lá. Não. Olha só, gente. A primeira coisa é o seguinte, o nosso contrato é muito claro. Tá? Houve a rescisão, seja justa causa, ou seja, tem um período, logicamente nosso contrato é de 1 ano, foi denunciado em 60 dias que não tem interesse, ótimo, o condomínio continua a vida dele e nós paramos de antecipar, vencido o prazo do contrato. E nós vamos continuar cobrando do inadimplente até sermos ressarcidos pelo valor aportado. Certo? Ou seja, se nós passamos 1 ano antecipando a receita de uma unidade que não pagou durante aquele ano, a gente vai continuar cobrando daquele condomínio. Tá? Isso é contratual, isso é muito claro, tem vários exemplos para mostrar, se alguém tiver dúvida, que já aconteceu o caso de haver a rescisão contratual e nós continuarmos a cobrar. Somente haver período, logicamente. O que acontece? Existe uma situação que muitas vezes você pode ficar refém. Não fica refém. Tá? De maneira alguma. Você quer rescindir? Rescinda. Nós vamos continuar recebendo o volume adimplente. Quando acontece, quando pode ocorrer o contrário, quando pode ocorrer o condomínio ser responsabilizado? Se o síndico não cumprir a parte dele no contrato. Como, por exemplo, se ele der uma carta de quitação, tendo a pessoa dívida essa dívida nesse período. Tá? Ele dirá, não. Pode emitir essa carta no caso. Exato, ele tem que nos consultar. Por quê? Porque essa dívida é em nome do condomínio. Isso. Mas ao efetuar o pagamento, esse pagamento vai ser ressarcido em dinheiro já aportado. Entendeu? Então ele não pode dar uma carta de quitação porque ele não impediria de fazer o recebimento. Outra coisa, se ele der, por exemplo, nos negar uma documentação necessária. Muitas vezes o juiz faz um despacho, por favor, atualizar a procuração. Se o rescindir o contrato, o síndico vai lá e fala assim, não vou dar a procuração. Ele nos impede de reaver o que é nosso. Se ele nos impede de reaver... Uma pergunta. A gente está aqui para construir, que é 1 ano já mais ou menos, tá? Nesse período eu fiquei sabendo, a gente precisou fazer uma revitalização do prédio, construir essa área aqui. E eles depois, no caso, ela falou que eles também fazem todo o crédito para aquelas construções. Lógico, toda a GE feita, em assembleia, tudo certinho. Numa causa dessa, de repente a pessoa está com financiamento com a garantidora, como é que funciona também? Se de repente vem rescindir depois? Olha, como todo contrato, continua normal. Tá? Vai continuar pagando normalmente. É somente fazer um detalhe sobre isso. A empresa faz a garantia de obra. Tá? No mesmo empréstimo, a garantia de obra. Então, por exemplo, se o síndico tem uma necessidade de montar como foi feito aqui, muito bem feito, diga-se de passagem. É um benefício para o condomínio? Ótimo. Então, é feito realmente a aprovação da GE, tem todo um procedimento para isso, porque a empresa visa não somente a parte financeira, mas a parte também de prestação social, pode facilitar a vida do condomínio. Porque hoje em dia nem todos os condomínios têm, né? Vamos fazer uma revitalização, uma coisa de manutenção. Então, só que existe um critério, né? Claro. Desembolso desses valores, a aprovação de projeto, tem tudo isso também. É um procedimento que qualquer um que tenha interesse nos procure, a gente pode informar, mas é um procedimento até rígido. Por quê? Porque o nosso intuito é que seja voltado para o condomínio.
certo? Então, nós procuramos nos assegurar que isso vai ser revertido. Às vezes o pessoal acha que nem existe isso. Sabe isso que você me lembrou? Sabe o conceito de verba carimbada? O dinheiro sai e tem que ir para aquele filho. Né? Exatamente isso. Perfeito. Pessoal, tem uma outra pergunta bastante curiosa aqui, que eu acho que o doutor tem que nos explicar o mecanismo da antecipação da receita. Porque a pergunta me parece vir de quem não entende como funciona esse mecanismo. Olha a pergunta, que interessante. A empresa ela cobra deságio no repasse da receita? Não. Existe um contrato de prestação de serviço. Tá? Como eu falei, nós fazemos o quê? Uma prestação de serviço de cobrança. Certo? Nós temos toda uma estrutura administrativa, nós temos toda uma estrutura jurídica para poder prestar esse serviço. A partir do momento que o contrato é fechado, nós emitimos o boleto. Nós passamos a emitir o boleto. Nós entregamos o boleto na portaria do condomínio. Nós emitimos segunda via em caso de necessidade. Nós fazemos os acordos. Nós fazemos toda essa parte, movimentamos toda essa parte. Ou seja, isso gera um custo. Então, o que nós cobramos de taxa administrativa não tem nada a ver com deságio, não tem nada a ver com o montante acotado. Tá? Tem a ver o quê? Com a prestação de serviço legítima. E como toda prestação de serviço deve ser remunerada. Okay? Isso é feito em qualquer esfera da prestação de serviço do condomínio. Tá? Todo síndico sabe que qualquer coisa que ele vai requisitar, ele vai pagar por aquilo. Okay? Então, nós cobramos uma taxa administrativa referente à prestação de serviço de cobrança. Tem um valor de porcentagem? Olha, máximo, mínimo? Tem sim. O que acontece? Nós temos hoje 5 a 10% de taxa de administrativa. Esse valor ele varia conforme a dificuldade do condomínio, conforme a taxa de inadimplência dele e conforme, principalmente, a perspectiva desse condomínio. Tá? Então, nós fazemos uma análise, em via de regra, nós procuramos fazer sempre o mais baixo possível para viabilizar a contratação. Tá? Eu posso garantir nos últimos 6 contratos, os 6 ou 7 contratos que eu participei diretamente, todos fecharam a 5%. Tá? E aí vem falar, só complementando essa questão, só perguntando quanto que se torna importante ter a receita garantida. Eu vou ser sincero com vocês, eu vou puxar a brasa, logicamente, para ser aqui. Desde o primeiro dia. Meio por cento de inadimplência, ótimo, chama garantidor. Mas eu digo por quê? Porque, primeiro, você vai ter a segurança do depósito naquele dia. Então, para saber, o síndico ele faz o quê? Ele senta uma vez na frente do computador, programa todas as contas dele e acabou. Você vê como é isso. E outra coisa, vamos lá, administrador é bom, administrador é lógico que é. Ela vai ter o dinheiro na conta do condomínio e consegue projetar os pagamentos. E os prestadores de serviço é bom? Lógico que é. Eles vão receber o dinheiro deles. Ou seja, eles têm certeza que vão receber, porque o condomínio vai ter o dinheiro para pagar. Esse tempo atrás tem uma prestadora de serviço que falou que para alguns condomínios ela não presta mais serviço, não dá mais orçamento. Por quê? Porque ela não consegue receber depois. Ou se consegue, tem que parcelar em valores diferentes do que foi avançado, foi combinado, e com isso se torna dificultoso. E ele falou, olha, quando tem a garantidora, eu não me importo. Fica tranquilo, porque eu sei que o dinheiro vai acontecer. Trabalho cegado. Eu tenho uma pergunta pessoal, essa é uma pergunta que o doutor já esclareceu para mim no outro momento, mas quando eu conheci, a minha pergunta é, vocês fazem antecipação da receita, né, independente do percentual da inadimplência. A minha pergunta, no primeiro momento, quando eu conheci esse modelo de negócio, a minha pergunta é, onde está a segurança de reaver esse recurso? Que, no primeiro momento, me parecia uma operação de risco muito grande. Onde que está essa segurança? Porque se você não vai cobrar o condomínio, não é uma dívida do condomínio, onde está a segurança para você reaver o recurso que você antecipou como receita do condomínio? Perfeito. Uma coisa que todo mundo que mora em condomínio tem que ter ciência é o seguinte: existem algumas dívidas que são dívidas do imóvel. Tá? Por exemplo, uma pessoa que financia o imóvel com a Caixa Econômica num banco qualquer. Então, o imóvel responde por essa dívida. Essa pessoa tem uma dívida trabalhista de um funcionário dentro do imóvel, ele vai responder por isso. Tá? Se ele vai pagar, o jeito pior de se perder o imóvel é ser avalista de alguém. Porque você abre o imóvel. Todo mundo tem cunhado aqui, sabe o que eu tô falando. Tem cunhado que pede, olha, você pode até o driver está rachando lá. O cunhado é para isso, para chegar no você pode ser meu fiador? Você fala, não. Então, se tiver juízo, se tiver juízo, fica assim, olha, desculpa, não posso. Sou seu cunhado, mas... Sou seu cunhado, gosto de você. Só aqui, né? Exato. Por quê? Porque você está abrindo mão do seu direito de prioridade. Agora, uma outra maneira de perder um imóvel seria por dívidas condominiais. E é muito claro isso.
E você fala, tá, e se eu não pagar o condomínio? Ninguém vai tirar minha casa. Então imagina lá, uma pessoa de idade, 80 anos, recebe um salário mínimo e não paga o condomínio. E só tem aquele bem, só aquele apartamento. Ela perde o imóvel? Sim, ela perde. Porque isso é chamada de característica próprio terreno. Tá? Ou seja, próprio da coisa. Ela segue o bem. Mesmo sabendo que é o único que ela tem, a de idade. Não interessa. Ele pode perder. Como que ele perde? Quando é feito o processo, tá? Você pede, logicamente, tem um caminho. Você vai pedir, por exemplo, que bloqueie uma conta bancária, você vai verificar. Não vai chegar direto ali. Não, você vai tentar verificar se consegue pegar algum outro bem como recebível daquilo. Agora, se não houver, você vai pedir a penhora do bem. Você vai levar aquela penhora no registro de imóveis e você vai pedir a asta pública, ou seja, o leilão daquele imóvel. Tá? E uma vez feito o leilão, o condomínio recebe o que é de direito, as taxas atrasadas, e o restante é repassado para o proprietário, fica com saldo. Ou o proprietário, ou a entidade que financiou, assim por diante. Okay? Então, a verdade é o seguinte, pode demorar um ano? Pode. Pode demorar 10 anos? Pode, mas que vai receber Mas isso é interessante a gente esclarecer, porque daí quebra essa dúvida com quem fica o compromisso financeiro da receita antecipada. Então a gente volta lá para aquela pergunta anterior, de quem que é essa dívida? Né? Porque, veja bem, aqui agora a gente teve uma resposta técnica interessante, né? Inclusive mexeu com a tua família ainda. Mas vamos lá. Desculpa, mas é muito bom porque essa resposta, porque para mim foi muito satisfatória, sabe? Porque aí eu entendi o mecanismo, como uma coisa funciona. E não tem nada aqui na cabeça, não tem nada melhor do que você entender como o processo funciona, você tomar uma decisão, até para você contratar, para você ter junto no seu condomínio. Uma outra pergunta que chegou para nós aqui é o seguinte: para a contratação da garantidora, é necessário um quórum especial ou mesmo a anuência dos condôminos para a contratação? Não, vamos lá. O Código Civil brasileiro ele atribui uma série de responsabilidades para o síndico. Tá? O síndico, acho que já falaram várias vezes, em vários eventos, ele é repleto de deveres. Né? Muito ônus e pouco bônus. Né? Então, admiro quem tem essa tarefa, é um trabalho altruísta. Eu sempre falo o seguinte: para ser síndico tem que ter altruísmo, porque ele é muito complexo. Agora, o síndico ele tem obrigação, pelo Código Civil, no 348, fala uma hora 7 lá, que ele tem obrigação de cobrar as taxas condominiais a atrasos, assim como multas e tudo mais. Está bem claro também. Convenção também tem isso. Tá? Agora, não diz na convenção nem na lei que o síndico tem que ser advogado. E se ele for advogado, ele tem que trabalhar de graça. Ou seja, subentende-se que o síndico tem a obrigação de efetuar a cobrança. Certo? E vai efetuar a cobrança como? Contratando um advogado, contratando um escritório de cobrança ou contratando uma garantidora. Então, o síndico por si só tem a prerrogativa da contratação. Tá? Ele está exercendo o direito dele. O dever dele. Né? Agora, se o síndico falar assim, não, eu vou levar para a Assembleia, sem problema nenhum. Vai depender da Assembleia que ele precisa. Exatamente, ele não tem essa necessidade. Agora, qual que é o quórum para essa Assembleia? Quórum simples, aprovação direta, assim como qualquer outra despesa. A pergunta é, quando ele vai contratar, por exemplo, uma administradora, ele precisa de quórum especial? Quando ele vai contratar um advogado, ele precisa de um quórum especial? Não. Então, para contratar uma garantidora, que é uma prestação de serviços de cobrança, também não faz isso. Uma das coisas que me questionaram aqui quando eu contratei a Nubic foi: mas vai onerar os outros demais moradores que não vieram participar da Assembleia. Infelizmente, é assim que funciona. A gente faz, exatamente. A gente faz a pauta, a gente coloca nos quadros de aviso, a gente manda os uniformes. O pessoal não aparece, então assim, fica decidido por aquilo. Mas mesmo assim eu vou pagar mais. Eu acho que deve pagar mais pelo seguinte: quando a gente não tem garantidora, a gente tem um custo processual. Perfeito. Então, se você tem um processo, vamos lá, 600 pau, 2 processos, 1.200, 3 processos, já vai aumentando mais. A garantidora já não é isso. Como que a garantidora lida com isso, com os custos processuais? Uma vez que nós... Gente, uma coisa muito clara, tá? A garantidora, ela não pega assim, um atraso na frente e entra com a ação no dia seguinte. Ela tenta toda uma negociação, é feito toda uma tratativa para que onere o menos possível o inadimplente. Agora, chegou o caso de entrar na justiça. A garantidora ela vai se responsabilizar por pegar o registro de imóveis atualizado, ela vai pagar todas as custas processuais. Não vai custar nada no condomínio. No condomínio, não.
nós vamos cobrar isso do condomínio inadimplente, porque quem dá causa da ação é o que paga as custas. Então, se o condomínio inadimplente ele não pagou, ou seja, pode ser inadimplente não pagou, mas se ele não fez uma negociação e entrou, foi necessário ajuizar a ação, então no ato do juizamento já vai ser cobrado dele os encargos da ação. Perfeito. Vamos lá, aproveitando aqui para nós, Júlio César, tá? Aproveitando o gancho que o senhor está falando de pagar ou não pagar na inadimplente, o Júlio César fez uma pergunta aqui. Gostaria de saber por que as garantidoras cobram a porcentagem em cima dos inadimplentes e adimplentes. Tá? Então, as pessoas que pagam direito ainda pagam uma taxa pelo que não está pagando. Né? Então, e outra pergunta que ele colocou aqui é por que está acabando as garantidoras em São Paulo. Não sei se o senhor está a par do tema para colocar. Vamos lá. A cobrança é feita sobre a receita condominial. Não é feito somente sobre os inadimplentes. Logicamente não poderia ser. Até porque você não sabe hoje quem é inadimplente hoje, quem vai ser inadimplente amanhã. Então, o contrato, como eu disse, é um contrato entre a garantidora e condomínio. Tá? E isso é uma prestação de serviço. E essa prestação de serviço é feita a todos os condôminos, não só o inadimplente. Nós emitimos boleto para quem? Para todo mundo. Se um adimplente ligar no dia e falar que quer a segunda via do boleto, ele vai receber. Ou seja, a prestação de serviço é a todo o condomínio, não somente aos inadimplentes. Então, por isso a prestação de serviço. Por isso que a cobrança é feita em nome do condomínio. Perfeito. É um serviço prestado ao condomínio. Perfeito. E com relação a São Paulo, não tenho essa informação. Eu sou responsável pelas empresas aqui do Vale do Paraíba e posso afirmar que nesses 14, quase 15 anos de empresa aqui, nós estamos em crescimento e não tem nada que desabone o nosso trabalho aqui ou mesmo que haja qualquer tipo de queda no mercado. Okay? Até uma coisa interessante, fala um pouco para nós da presença das garantidoras no Brasil, porque o Júlio colocou uma informação que ele soltou aqui, né, das garantidoras diminuindo a sua atividade em São Paulo, mas fala um pouco da presença das garantidoras no Brasil. Porque na introdução aqui, a gente falou sobre isso, está presente em todos os estados brasileiros. Qual que é o lastro dessa presença das garantidoras? Olha, eu vou falar do nosso grupo, tá? O grupo Garante do PIC do Vale, tá? Ele é oriundo de acionista de Curitiba, tá? Uma empresa chamada Garante e uma outra chamada Duplic, tá? São empresas que começaram há mais de 34 anos no mercado, são empresas que começaram a fomentar esse mercado, tá? Então, criaram pioneiros basicamente foram pioneiros. Hoje não existe somente esse grupo, existem vários grupos espalhados pelo Brasil. Agora, a filosofia da empresa sempre foi dar chance às pessoas que trabalhavam bem, ou seja, em Curitiba, essa empresa, nós temos hoje lá, o grupo tem hoje lá mais de 20 empresas ligadas só na cidade de Curitiba, na região de Curitiba ali, vamos chamar Grande Curitiba, tá? Fora isso, conforme as gerentes foram ter um pouco mais de know-how, expertise no assunto, foram montando empresas fora de Curitiba. Porto Alegre, Salvador, Vitória, BH e São José dos Campos. Começamos em São José dos Campos. Então, isso é uma maneira pioneira, uma maneira muito correta do Dr. Queiroz trabalhar, que é dar essa chance, dar essa facilidade para as pessoas abrirem. Hoje, quantos escritórios do Grupo Garante do PIC temos no Brasil? Olha, eu vou ser muito sincero, é um mundo tão volátil, cresce a cada tempo. Então, a última conversa que nós tivemos lá em Curitiba, eu estive em Curitiba no mês passado, estava em torno de 190 empresas. 190 escritórios no Brasil? Quer dizer, é difícil dizer que está... É difícil falar que esse negócio... Eu acho que a informação é legal, tudo bem, pode ser, mas pode ser também na questão das empresas que estão trabalhando em São Paulo. Se elas são aquelas pioneiras, aquelas que fazem... Talvez as empresas não tivessem interesse de vir em São Paulo. Exatamente. Gente, quem é de São Paulo vai compreender o seguinte. Imagina que São Paulo, quantos fóruns tem em São Paulo? Então São Paulo são várias cidades dentro de uma cidade. Então muitas vezes, eu conheço algumas empresas de São Paulo, mas estão localizadas na Avenida Paulista, outras também na Faria Lima. Então são empresas que têm que estar bem localizadas, mas os fóruns acabam dando dificuldades. Então, muitas vezes é muito mais fácil alguém empreender nas regiões metropolitanas, ou seja, ter cidades grandes como São José dos Campos, ter uma região grande e boa como o Vale do Paraíba, do que efetivamente ficar prestando serviço em São Paulo.
Tá? Mas eu confesso que eu não tenho essa informação. Eu acredito, inclusive, que pode ser uma informação um tanto quanto equivocada. Ok. A gente está encerrando o nosso debate. Foi rápido, hein? Passou o ano aqui, Cleber. Voou. E a gente quer dar a palavra para o Dr. Silvio fazer as suas considerações finais, mas eu quero aproveitar e já encaixar aqui uma última pergunta que chegou para nós aqui, né? E a pergunta interessante, eu acho que esse aqui está levantando a bola para você dar uma cortada aqui. Você é o amigo que perguntou. Quais são as vantagens de se ter uma garantidora no meu condomínio? Poxa, muito obrigado. Esse é amigo, hein? Muito obrigado. Gente, eu vou fazer um comentário aqui. Tem um síndico profissional, tem um síndico que trabalha conosco, ele pode até corroborar o que eu vou dizer. Todo mundo que chega e tem um ponto de protagonismo numa assembleia, numa AGE, e se candidata a síndico, ele com certeza se candidata naquela intenção de fazer bem feito a gestão dele. Ele se candidata vislumbrando fazer algo de bom para todos os moradores. Então ele vem com esse ânimo. E quando ele começa a trabalhar e começa a ver que o dinheiro não entra, a primeira coisa que surge é uma frustração do síndico. Ele começa a ficar frustrado, porque ele começa a tentar fazer e não consegue. E outra coisa, a mágica não existe. Sem o dinheiro nada é feito. Não consegue fazer nada. Exato. E aí acontece o quê? Ele começa a se sentir pressionado, porque todo mundo acha que ele não está fazendo nada. Ele não está fazendo nada, mas não vê que não tem dinheiro. E outra coisa, para dar palpite todo mundo dá. Infelizmente não é todo mundo que consegue chegar. Acontece nas assembleias. Você vê que todo mundo faz assembleia em 10, 15 pessoas. O apartamento tem 60 e poucas pessoas. E esse desinteresse é muito prejudicial ao condomínio. Então o síndico se sente muitas vezes isolado. Tá? Então qual é a vantagem? A primeira vantagem é que se o síndico fizer bem assessorado por uma administradora, bem intencionado, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma previsão orçamentária correta, bem feita. O síndico vai conseguir fazer o quê? Ele vai planejar o ano dele. E ele vai ter aquele dinheiro. E ele vai ter aquele dinheiro exatamente para cumprir aquilo. Então, primeiro, acaba aquela frustração inicial de não ter o dinheiro para fazer. Tá? Então, para o síndico, ele vai fazer o que ele tem que fazer, gerir. Ele vai ter que fazer o que ele foi eleito para fazer, realizar, com dinheiro em caixa. E sem a preocupação de ficar batendo a porta do vizinho e falar: amigo, você podia pagar, por favor, esse mês? É desagradável, é deselegante, e é vizinho, meu Deus do céu. Então, ele tira essa responsabilidade. Então, para o síndico, é um mundo melhor. Para o adimplente, primeira coisa, vamos fazer um cálculo rápido. Se o condomínio tem, vamos lá, 25% de adimplência, o condomínio adimplente ele está pagando aquilo. Sim. O adimplente já está pagando aquilo. Então, quando ele vai para uma garantidora, mesmo ele pagando uma taxa administrativa de 5%, ele já tem um aporte de carga de 20%. Ou seja, já está ampliando a receita do condomínio. Exato. Então, o síndico não vai precisar fazer uma assembleia e dizer assim: olha, vamos ter que aumentar porque a gente está alta. Se eu pagar isso, eu pagar perfeito. Então, ele pode, lógico, chamar uma assembleia para aumentar por outros motivos. Mas chama a assembleia para aumentar a taxa, pronto. Exato. Aquela coisa. Vamos lá, para o condomínio que consegue uma taxa mais baixa, que consegue melhorar, fazer suas melhorias, como você fez aqui. Se você valoriza o condomínio. Então, quem tem um imóvel ali, ele pode locar com um valor melhor. A pessoa 10% brincando. Exato. Se a pessoa tem um apartamento aqui, ele vai vender, ele tem um ganho de capital direto. Tá? Agora, e para o inadimplente? Só o inferno? Não. O inferno, o inadimplente vai ter o seguinte: ele vai conseguir fazer uma negociação. Muitas vezes ele vai pagar a taxa atrasada, ele vai ter que pagar de uma vez. Vai ter que pagar de uma única vez. Com a garantidora, ele pode negociar isso em 2, 3, 4 vezes, se for o caso. Acaso lá da pessoa. Ajuda ainda. Exato, a casa da pessoa fala assim: olha, eu não estou conseguindo pagar esse mês. Ótimo, vamos negociar isso, vamos fazer em 3 vezes. Por quê? Porque o nosso caso não é pessoal do condomínio. É fazer o que for necessário para efetuar o nosso trabalho e receber o que é devido. Ok? Eu acho que, em termos gerais, a grande vantagem para o condomínio é ter a certeza do recebimento. É ter a certeza que ele vai conseguir realizar o algo. E isso é muito gratificante, porque se um síndico termina o mandato mostrando: olha, eu consegui fazer isso, consegui fazer aquilo. Tem exemplos de vários síndicos aí que mostram o antes e o depois. É tão gratificante aquilo. É gostoso quando você mostra o antes e depois. O pessoal percebe. Você é eleito como síndico para conduzir o condomínio, você vai fazer uma viagem, meu querido. Faça a viagem com o tanque cheio. Não vai de meio tanque, não. Dá problema. Gente, olha, nós estamos encerrando aqui. Muito obrigado aos Síndicos do Vale pelo convite, né?
de estar aqui, participar do debate. Para quem não me conhece, meu nome é Ailton Tertuliano, eu sou consultor de empresas do setor condominial. Quero aproveitar que meus colegas me deram essa oportunidade também para fazer um convite para você, para estar conosco no próximo dia 27 de agosto, no workshop Gestão Condominial no auditório da OAB Taubaté. Nós vamos falar sobre segurança em condomínios. Vamos ter vários outros colegas, especialistas na área de segurança, que vão estar colaborando com esse debate para enriquecer, né, o conhecimento dos síndicos do Vale. Então, Ricardo, prazer, obrigado pelo convite. Kleber, obrigado pelo convite, é bom estar aqui com vocês. Espero poder ter correspondido à expectativa que vocês tinham. Quer dar um agradecimento também? Pessoal, muito obrigado. A Garante do Vale, do Pinho do Vale, Garante São José, Garante Taubaté estão abertas a vocês. Fiquem à vontade para nos procurar. Qualquer dúvida, ligue, sem compromisso nenhum, será um prazer conversar nessas coisas. E agradeço de verdade a oportunidade de tentar desmistificar esse assunto. Bom, pessoal, eu agradeço muito aos dois aqui que participaram com a gente, o Ailton e o seu Silvio. Foi um bate-papo que todas as duas ou três últimas lives que a gente fez aqui foi um assunto que pegou também. Então, assim, a gente decidiu, vamos fazer então sobre garantidoras. Espero ter contribuído aí com vocês, tá? Agradeço muito a presença de vocês e depois daqueles que irão ver também. Queria agradecer a Sendicom que ajudou a gente também, a Premier, a Infinity do Valdemar. E mais alguém, Kleber, que me isso eu lembro? A melhor empresa de treinamentos da cidade. Essa pode falar, né? A Santos Treinamentos do Kleber, junto com o Cauê. Então, assim, pessoal, queria agradecer muito aí. E lembrando que amanhã tem um café lá em Pinda, né? Lá em Pinda, né? Do Jair. Condomínio Parque da Pedra Bonita, lá na Avenida Monsenhor João José de Azevedo, número 460, no Crispim, em Pindamonhangaba. Me permita, foi um cliente nosso. Tá? Bacana. Estarei lá amanhã também. Então, pessoal, compareça amanhã lá, hein? Compareça lá no evento que o Jaime está fazendo. Eu acho que é o primeiro evento de Pindamonhangaba. Então, espero que tenha mais para levar também. Vamos espalhar essas informações para o Vale É um todo. mercado fantástico. E mais cresce. Pessoal, obrigado, boa noite de novo novamente para vocês aí. Até a próxima live aí, tá bom? Fica com Deus com todos aí.